Fala pessoal, bem-vindos ao Renda Passiva SA. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma decisão recente do STJ que vai afetar diretamente quem obtém renda passiva através de plataforma tipo Airbnb de aluguel de imóveis que estejam dentro de condomínios residenciais. E depois a gente vai falar também quais seriam as soluções, quais seriam as opções que essas pessoas que foram afetadas por essa decisão judicial teriam. Então bora para o vídeo. Pessoal, a decisão que eu estou comentando aqui com vocês é essa aqui. O STJ decidiu que a oferta de imóvel em plataforma como Airbnb exige a aprovação do condomínio. Então, o que significa? Significa que se o condomínio for omisso, se ele não decidir que é possível esse aluguel via plataforma Airbnb ou outra plataforma que alugue por temporada, não é possível. Então, a omissão da assembleia do condomínio impede você de alugar também. Essa foi a decisão, né? Ela é uma decisão de 7/5/2026 e agora a gente vai destrinchar essa decisão do STJ. Pessoal, para a gente entender melhor, vamos passar pelos principais pontos dessa decisão do STJ. E a necessidade de aprovação de 2/3 na Assembleia Condominal é a principal ponto dessa decisão. Então, a exigência do STJ para curtíssima temporada. O que é essa curta temporada? É menor do que 90 dias. É o aluguel por temporada que é menor que 90 dias. De 90 dias para cima é considerado um aluguel normal. Então, essas locações com alta rotatividade têm que ter aprovação prévia em assembleia. E ela exige um quórum qualificado obrigatório. Então, é necessária a concordância de no mínimo 2/3 dos condôminos para autorizar a prática. Pessoal, entendendo por que o STJ decidiu dessa forma, né? Quais foram os fatores que corroboraram para que essa decisão fosse tomada? Primeiro, ele considerou a natureza híbrida, porque a locação de curta temporada via aplicativo, ela não é considerada residencial e nem hotelaria. Depois, a descaracterização do prédio residencial, porque a alta rotatividade de pessoas estranhas, ela ela desestrutura a finalidade estritamente residencial do condomínio. E também, por fim, preservação dos direitos dos moradores que são fixos na localidade, né? Visa preservar a segurança, o sossego e a saúde dessas pessoas que moram, que têm a sua estadia fixa nessa localização. Galera, nesse momento do vídeo eu gostaria de deixar aqui para vocês a minha opinião sobre essa decisão do STJ. Eu acho que ela foi muito acertada, porque realmente a locatário de Airbnb incomoda muito. Eu já tive dois lados da balança. Eu já fui locatário do Airbnb e em condomínios residenciais e o meu condomínio já teve locatários de Airbnb. Então realmente incomoda muito. Quando eu fui locatário do Airbnb, eu frequentei os mesmos locais que o pessoal que é morador fixo, academia, parque, essas coisas que ficam dentro do condomínio. E realmente é preocupante ter segurança, pessoas estranhas, realmente, pessoal. Então, na minha opinião, foi uma decisão muito acertada do STJ. E o que muda para o locador, né? O que vai mudar para você que tem sua renda passiva através de locação via Airbnb? O que aconteceu foi que ocorreu a inversão da lógica, né? Então agora a locação por aplicativo dentro de condomínios residenciais passa a ser proibida por padrão, exceto se houver autorização expressa do condomínio. E isso também implica em casos de omissão. Se a convenção do prédio for omissa ou proibir a prática, o locador precisa obrigatoriamente da aprovação de 2/3 do condomínio para poder anunciar. Então, olha só o que aconteceu. Houve a inversão do ônus. A partir de agora, você precisa da autorização para alocar. Antigamente, não, você poderia alocar, o condomínio poderia te proibir. Agora é o contrário, você que precisa da autorização. E qual é o alcance dessa decisão? Essa decisão ela é uma regra geral unificada. Ela se aplica a todas as plataformas de curta temporada que operam no Brasil, tipo Airbnb, Booking, entre outras. E ela serve também de orientação para todos os tribunais do país. Isso também vai gerar um fortalecimento da gestão. Os síndicos e os moradores poderão bloquear as locações não autorizadas com mais facilidade, pois agora ele tem um amparo jurídico para isso. E muitos de vocês que estão nessa situação, que vão ser atingidos por essa decisão do STJ, devem estar se perguntando agora o que fazer. Na minha opinião, vocês têm duas opções. Uma é partir para o aluguel tradicional,
que vocês vão ver que rende muito pouco até comparado ao aluguel por Airbnb. Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o card aqui, que fala sobre essa diferença de rendimento entre o aluguel tradicional e o aluguel por Airbnb, ou migrar para investimento imobiliário, que atualmente a melhor forma de você investir no mercado imobiliário é através de fundos imobiliários. Vamos analisar cada uma dessas opções agora. Bom, como eu disse, o que fazer agora? Você tem a opção de migrar para o aluguel tradicional, que é os contratos maiores do que 90 dias, e de acordo com o índice FIPE-ZAP, que a gente já vai ver, ele rende mais ou menos em torno de 6,08% ao ano. E isso não está nem descontado imposto de renda, custos que você vai ter com o imóvel, manutenção, entre outros custos. Ou migrar para o investimento imobiliário. É lógico, se for fazer isso, tem que contratar um advogado, contador, corretor de imóveis. Não faça isso sem amparo de pessoas especializadas em cada uma das suas áreas. Os fundos imobiliários, eles têm renda mensal isenta de imposto de renda, então já tem essa vantagem tributária enorme. Eles têm liquidez imediata. Para você se desfazer de um imóvel, às vezes demora anos, meses. Já os fundos imobiliários, assim que você dá a ordem de compra e da ordem de venda, são 2 dias para liquidez na sua conta. Você tem zero preocupações com o gerenciamento do imóvel, assembleias, custos de manutenção do imóvel, isso é muito bacana. E você tem um alto potencial de diversificação. Quando você compra um imóvel, você está 100% locado naquele imóvel, você está 100% aplicado em um único imóvel. Já pensou se o seu imóvel pega fogo, se Deus me livre acontece alguma coisa de destruição do seu imóvel? Já os fundos imobiliários, com apenas uma cota, você consegue se expor uma diversidade enorme de imóveis, sem falar no alto padrão, né? Pessoa física, você nunca atingiria por exemplo, um imóvel logístico de 30 milhões, 50 milhões, às vezes exposição a shoppings que você, como pessoa física, nem imagina chegar perto. Pessoal, conforme prometi para vocês, vamos analisar agora qual é o rendimento do aluguel tradicional. E para isso, nada melhor do que consultar o índice FIPE-ZAP. O índice FIPE-ZAP, último disponível aqui, o de abril, ele é feito com base nos dados dos sites do grupo OLX, Zap, Viva Real, OLX, entre outros aqui. Então, ele leva em consideração todos esses dados de procura de imóvel residencial, venda na internet. Por isso, ele é tão completo. O que interessa para a gente aqui é dar uma olhada no rendimento mensal. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o que eu falei para vocês, né? Evolução da rentabilidade do aluguel. Isso ele está dando em ano, né? Aí essa última divulgada, olha só quanto que você obteria de rendimento segundo o índice FIPE-ZAP no aluguel de imóveis. Então você vê que é muito baixo o aluguel tradicional. No Airbnb, com certeza você vai ganhar muito mais do que isso. E agora a gente vai analisar quanto você obteria de rendimento através de fundos imobiliários. Pessoal, agora para a gente falar sobre os fundos imobiliários, eu trouxe aqui para vocês uma matéria da Infomoney que cita os fundos imobiliários mais indicados em maio. Lembrando que tudo que eu falar aqui para vocês não é uma recomendação de investimento. Em caso de dúvida, qualquer coisa que você tiver, procura um analista de investimentos, preferencialmente um analista CNPI. Tá bom, pessoal? Investimento em fundos imobiliários é renda variável, envolve riscos. Então você tem que prestar atenção em qual o seu perfil de risco para se expor a esse mercado, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Então ela cita esses fundos imobiliários aqui foram os mais indicados pelas casas de análise, começando pelo Bresco Logística, HSI Malls, um fundo de shopping, o Kinea Renda Imobiliário, né? O Mauá, capital de recebíveis, tanto o Kinea quanto o Mauá são fundos de papéis que investem em dívidas imobiliárias e, por fim, ela traz mais um logístico, que é o Vinci Logística. Vamos analisar um por um desses e depois montar uma carteira teórica com esses fundos para ver quanto de rendimento eles proporcionariam para a gente. Pessoal, analisando os fundos que foram citados na matéria da Infomoney, começando pelo Bresco Logística, BRCO11, ele é do segmento de logística, o seu valor atual está sendo negociado a 117,62, possui um patrimônio de um pouco mais de 2 bilhões
e um preço sobre valor patrimonial de 1. Então ele está sendo negociado no seu preço justo. O último rendimento pago por ele foi 95 centavos, possui um dividend yield de 9,25, o que é bom, né, por um fundo de tijolo logística. Tem atualmente 136.768 cotistas. Isso é importante de analisar devido à questão da liquidez. E o que me chamou atenção foi a taxa de vacância dele, que atualmente, na minha opinião, está muito alta. Uma vacância física de 11% e uma vacância financeira de 9,9%. Agora falando sobre o HSI Malls, ele é um fundo imobiliário de shoppings. O seu valor atual é R$ 91,45, possui um patrimônio de 2,2 bilhões, tem um preço sobre valor patrimonial de 0,87, então ele está sendo negociado abaixo do preço justo. O último rendimento dele foi 71 centavos, possui um dividend yield de 9,04, o que eu considero bom, né, num fundo imobiliário de tijolo de shopping. O número de cotista dele, 191.429, e ele possui uma taxa de vacância de 3,2%. Então ele está muito bem nesse sentido de vacância. Agora falando sobre o Kinea Renda Imobiliária, né, o famoso KNCR11, ele é do segmento de papéis, que são dívidas imobiliárias. O seu valor atual é R$ 106,10. Ele possui um patrimônio de 10,9 bilhões. Esse que é o maior fundo imobiliário da Bolsa. Possui um preço sobre o valor patrimonial de 1,03, então ele está sendo negociado acima do seu preço justo. O último rendimento dele foi R$ 1,10, possui um dividend yield de 13,86%, tem um número de cotista muito grande, né? 549.972 cotistas, e a sua taxa de inadimplência de 0%. Isso é muito bacana para fundo imobiliário de papel. A taxa de inadimplência tem que estar zerada, senão é problema. Agora falando sobre o Mauá Capital Recebíveis, que é o famoso MCCI 11, ele também é do segmento de papéis, ou seja, dívidas imobiliárias. Seu valor atual é R$ 95,85, possui um patrimônio de 1,6 bilhões e ele está sendo negociado no seu preço justo. O último rendimento dele foi de R$ 1, possui um dividend yield de 12,37% e tem 123.658 cotistas. Ele também está com a sua taxa de inadimplência zerada. Como eu já disse anteriormente, isso é fundamental para fundo imobiliário de papel. Nunca invista em fundo imobiliário com taxa de inadimplência. E para fechar, o último fundo indicado pelaquela matéria da Infomoney é o VILG11, Vinci Logística. Ele é do segmento de logística, possui um valor atual de R$ 101,18, um patrimônio de 1,6 bilhões. Ele está sendo negociado preço sobre valor patrimonial de 0,88, então ele está com desconto. O último rendimento dele foi 82 centavos e ele possui um dividend yield de 9,04%, o que é bom para um fundo de tijolo de logística. O número de cotistas dele é 148.650 e ele tem uma taxa de vacância muito boa, de 0,5% apenas. Galera, analisando agora o rendimento desses fundos que foram indicados pela matéria da Infomoney, o KNCR teria um rendimento no último ano de 3,32%, o HSML 11 de 8,15%, o BRCO 11 de 7,62% e o Mauá, que é o MCCI 11, 12,76%. E o que teria maior rentabilidade no último ano é o VILG 11, com uma rentabilidade de 17,17%. Lembrando que nesse site aqui do TradeView, ele já considera os dividendos, como vocês podem ver, isso para o último ano. Pessoal, e se a gente montasse uma carteira com esses fundos que foram citados na matéria da Infomoney, quanto que a gente gastaria? A gente gastaria R$ 512,20, já receberíamos de dividendo, né, mantidas as mesmas condições, 4,58, e nós teríamos um dividend yield médio de 10,71%. Essa é a diferença, né? Os fundos imobiliários são muito melhores do que o aluguel tradicional, como a gente viu lá que é 6% mais ou menos, e ainda nem estamos citando os descontos de imposto de renda, entre outros custos.
Galera, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa decisão relevantíssima do STJ que vai mudar a forma de recebimento de rendimento passivo através de plataformas como Airbnb e as alternativas para quem se encontra nessa situação, que é migrar para o aluguel tradicional ou migrar para os fundos imobiliários, que na minha opinião é bem melhor. E comenta aí para gente, você se encontra nessa situação, pretende manter o aluguel tradicional ou vai migrar para os fundos imobiliários? E se você se interessa por esse tipo de assunto, assim como eu está buscando a sua liberdade financeira, eu te convido a seguir aqui o canal Renda Passiva SA no YouTube e também no Instagram. Valeu, pessoal!